Bom dia, galerinha, estou de volta com mais um vídeo para o canal Faca na NR. E mais uma vez, para você que gostou dos vídeos e gosta dos vídeos, né, se inscreve no meu canal, curte aí, ajuda a compartilhar os materiais que você gostou. Se você não gostou também, pode comentar, desce a lenha aí para a gente poder melhorar. Pessoal, hoje eu estou começando mais uma série aí de 2 vídeos, tá? Legislação trabalhista. Eu vou colocar alguns pontos aqui específicos da legislação trabalhista para que vocês fiquem espertos aí. A gente sabe que quem está começando agora na segurança do trabalho toma um susto com o livro da NR, né? Ele é muito grosso, mas não é só a NR que a gente tem que se preocupar. Tem legislação trabalhista, CLT, instrução técnica do Corpo de Bombeiros, NBRs, decretos, portarias. É muita norma para você que está começando agora. Então isso daqui é alguns pontos importantes que eu coloquei aqui no treinamento. Se você gostar do material e quiser receber esse material em PDF, é só ficar ligado nas palavras-chave que eu vou dizer ao longo das apresentações. Esperem eu postar a segunda parte do vídeo e aí você me manda um e-mail com todas as palavras-chave da primeira parte e da segunda, que eu mando o material em PDF para ficar como se fosse uma apostilinha para vocês aí. Isso para quem quiser. Quem não quiser, tranquilo. Pessoal, deixar um ponto bem claro aqui, tá? Você que está começando agora, você não vai estudar só os tópicos que eu coloquei aqui sobre a CLT, tá? Aqui é alguns pontos que eu acho importante, tá? Você tem que dar uma geral em todos eles aí, tá? Pessoal, aqui estão as não conformidades mais frequentes relacionadas a alguns itens da CLT, né? Que eu coloquei aqui, esse resumão aí, espero que vocês gostem, tá? Primeiro deles, admitir empregado que não possua carteira de trabalho. Isso daí é uma não conformidade da empresa, né? A gente que é técnico de segurança do trabalho, né, você tem que estar conversando sempre com o RH, né? Esses dois departamentos dentro da empresa têm que se conversar. O que acontece hoje em dia é que esses departamentos não se conversam, né? E aí acaba gerando problemas. Chega os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, ou o trabalhador coloca a firma no pau, né, na justiça, e aí a firma acaba tendo que pagar uma indenização porque ninguém viu aquela irregularidade. Na minha opinião, o técnico de segurança ele também faz um papel aí como se fosse de RH. Você tem que ter o controle de algumas documentações, né? A partir do momento que o RH contrata um profissional, você tem que saber se esse profissional é capacitado, se os exames médicos que foram feitos foram os corretos, de acordo com o PCMSO. Ou seja, né, a segurança do trabalho e o RH, eles têm que se conversar, tá? Bom, o artigo 13 aqui, tá? A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória, pessoal, tá? Para o exercício de qualquer emprego. Então, o trabalhador não pode executar uma atividade dentro da sua empresa se ele não é registrado, tá? Tá lá na CLT, tá? Deixar de anotar na carteira de trabalho do empregado no prazo de 48 horas, tá? Contado do início da prestação laboral, anotações referentes à remuneração, alteração de salário, férias e demais dados pertinentes ao contrato de trabalho, tá? Isso daí é uma não conformidade caso a empresa faça, tá? O artigo 29, tá? Ele fala o quê? A carteira de trabalho terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais. Ou seja, a partir do momento que a empresa vai contratar um trabalhador, ela tem que registrar esse trabalhador. Vocês têm que ficar atentos com relação a isso daí. Você tem que montar o prontuário dos trabalhadores, tá? Onde você vai ter lá escaneado todos esses documentos. Eu tenho um vídeo sobre prontuários no meu canal, onde eu explico quais são pelo menos os documentos básicos que você da segurança do trabalho tem que ter e tem que saber. Lá eu explico certinho todos eles. Então, está começando agora, tem dúvida com relação a quais os documentos relacionados ao prontuário você tem que pegar? Acesse o canal e assiste o vídeo de prontuários lá. Continuando aqui com algumas não conformidades. Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente. Isso daí também é uma não conformidade, pessoal, tá? O artigo 41 fala o que para nós? Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, tá? Fiquem atentos com esse detalhe. Próxima não conformidade.
manter incompletas as anotações referentes ao empregado no livro, ficha ou sistema eletrônico de registro, tá? A empresa tem que atualizar essas informações, né? Parágrafo único aqui, pessoal. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração, efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador, tá? Vocês têm que ficar ligados aí com relação a esses dados aí que a empresa tem que registrar. Continuando aí, pessoal. Primeira palavra-chave dessa série aqui sobre legislação. Mais uma vez, são filmes, né? Vocês já perceberam aí que eu sou fanático em filme. Pessoal, Um Estado de Liberdade. Esse filme é novo, eu assisti, é top, velho. Pode assistir aí, ó, pode procurar, que é muito bacana aí, tá? Então, a palavra-chave, Um Estado de Liberdade. É um filme show de bola. Pessoal, continuando com a nossa apresentação aqui, ó. Extraviar ou inutilizar a carteira de trabalho do empregador. Muita gente tem dúvida, né? Se a empresa perder a carteira de trabalho, o que acontece? Está aqui, ó, no artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho por culpa da empresa, tá, sujeitará esta a uma multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. A empresa vai ser multada, tá? Reter por mais de 48 horas carteira profissional recebida para anotação. Artigo 53. A empresa que receber a carteira para anotar e a retiver por mais de 48 horas ficará sujeita a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Ou seja, tomem cuidado aí com relação à carteira de trabalho do profissional, tá? Continuando aqui, pessoal, algumas não conformidades aí com relação à CLT aí, né? A legislação trabalhista. Exceder 8 horas diárias a duração normal de trabalho. Tá? Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite, como por exemplo as escalas, né? Para vigilantes, pessoal de enfermagem, bombeiros, que você tem lá a escala 12/36. Então, se não tiver, né, uma legislação específica, uma convenção coletiva lá, o normal seria esse daqui, tá? E prorrogar a jornada normal de trabalho, além do limite legal de 2 horas diárias, sem qualquer justificativa legal, também é uma não conformidade. O cara que trabalha 8 horas por dia, por exemplo, na construção civil, ele não pode puxar lá 4, 5 horas extras todos os dias. A empresa está sujeita à autuação, tá? O artigo 59, ele fala o que pra gente? A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas suplementares em número não excedentes de 2, mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. Para essa situação, ultrapassar as 2 horas, só em casos muito específicos aí. Aconteceu algum acidente, alguma coisa que o trabalhador tem que passar daquele horário. Mas você criar uma rotina de trabalho todos os dias, excedendo mais de 2 horas extras por turno, pode gerar um problema sério para a empresa, tá? Pessoal, continuando aqui, ó, prorrogar a jornada de trabalho nas atividades insalubres sem licença prévia da autoridade competente, tá? Artigo 60 aí, tá? Nas atividades insalubres, assim consideradas quaisquer prorrogações, só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes, tá? Por quê? Porque a atividade insalubre, tá? Ela é uma atividade perigosa, né? Tem um dano ali para o organismo, caso passe daquela jornada de trabalho normal. Então tem que tomar cuidado com relação a funcionários que fazem hora extra em atividades insalubres, tá? Deixar de conceder período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho. Tá? É o que eu falei para vocês, das horas extras passando de 2 horas. O cara não pode chegar em casa 2 horas da manhã, para 5 horas da manhã ele tem que acordar e voltar para a empresa. Ele vai chegar lá cansado, quebrado, moído, vai causar um dano à saúde desse trabalhador e ele pode até acabar se acidentando lá. Então esse período de 11 horas ele é obrigatório, tá? Artigo 66 aqui, tá? Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Isso daí é legislação, pessoal, tá? Você que é da segurança do trabalho tem que saber.
Pessoal, continuando aqui, ó. Deixar de conceder ao empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, né? Por isso que a gente tem ali, muitas vezes, um domingo de folga junto com uma segunda, por exemplo, dependendo da escala. Porque você tem que ter ali, ó, pelo menos 24 horas consecutivas de descanso, né? Semanais aí, ó. Artigo 67 da CLT. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte, tá? Então isso daí é um item obrigatório também, se atentem lá. Pessoal, esses tópicos que eu estou colocando para vocês aqui é só um resumo, só estou citando eles, tá? Peguem depois lá a CLT, os artigos, e deem uma lida lá em todos eles para vocês conseguirem se aprofundar mais. Eu só estou colocando aqui alguns tópicos que vocês precisam aí ficarem atentos no caso de uma vistoria de um auditor fiscal do Ministério do Trabalho ou até mesmo processo na justiça que o trabalhador coloca à empresa, tá? Se vocês respeitarem todos esses tópicos que eu estou colocando aqui, ó, dificilmente a sua empresa vai ser multada, tá? Deixar de fazer coincidir o descanso semanal com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas de trabalho nas atividades do comércio em geral. Ou seja, o pessoal que trabalha em shopping, né, o pessoal que trabalha de domingo a domingo, né, vocês têm direito de pelo menos um domingo no mês estarem de folga. Vocês não podem trabalhar todos os domingos do mês, tá? Artigo 6 aqui, ó, da Lei 10.101/00. Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, tá? Isso daí é direito do trabalhador. Então, se você trabalha numa empresa que trabalha de domingo a domingo, fica ligado com esse item aqui, tá? Pessoal, continuando aqui, ó. Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, tá? Manter empregado trabalhando durante o período destinado ao repouso ou alimentação. Isso daí é uma não conformidade grave, né? Pode até a empresa ser denunciada aí no sindicato, ou se o trabalhador colocar na justiça e ele provar, com certeza, tá? Ele vai receber isso daí, tá? Artigo 71 aqui, ó. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, 1 hora e, salvo acordo escrito ou em contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder 2 horas. Isso daqui está na legislação. Tá certo, pessoal? Continuando aqui, ó, deixar de conceder um intervalo de 15 minutos quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas e não exceder 6 horas. Que às vezes são os estagiários aí, né? Tem que tomar cuidado. Artigo 71 aqui, ó, parágrafo 1º. Não excedendo 6 horas do trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Ou seja, aquele trabalhador que passa mais de 4 horas e não ultrapassa 6 horas, ele tem que ter um intervalo de pelo menos 15 minutos, tá? Tá aqui, ó, tá? Reduzir o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição sem previsão em convenção ou acordo coletivo. Também é uma não conformidade. Artigo 71, parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio. Ou seja, para reduzir esse intervalo tem que ter um acordo aí, tá? Uma convenção coletiva, alguma coisa do tipo, bem acordado entre a empresa e os trabalhadores. Pessoal, deixar de remunerar o trabalho noturno com um acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Isso daqui é obrigatório, tá? Artigo 73, ó, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e para esse efeito sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna, tá? Isso aqui é legislação. Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas, tá, de um dia até as 5 horas do dia seguinte. O pessoal acha que quem trabalha, por exemplo, né, das 6 da tarde às 6 da manhã, vai pegar adicional noturno em todo o período. E não é, é só das 22 às 5. Tá? Artigo 73, ó, parágrafo 2º.
Considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Esse é o período que vocês vão receber adicional noturno, tá? Pessoal, deixar de computar a hora noturna como 52 minutos e 30 segundos. Muita gente não sabe, mas a hora noturna não é 60 minutos não, tá? Ela é 52 minutos e 30 segundos. Vocês têm que ter aí, ó, alguns minutos vai dar de hora extra. Artigo 73, ó, parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Não é 60 minutos como o diurno. Então, quem trabalha à noite, fica ligado nisso daqui, ó, que se a empresa não estiver pagando, vocês têm um dinheirinho aí a mais para receber, tá? Pagar salário inferior ao mínimo vigente, também não pode. Artigo 76. Salário mínimo é a conta da prestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, tá? E outro item, manter o empregado trabalhando no período destinado ao gozo de férias, tá? Isso daqui é proibido, pessoal, tá? Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua remuneração, tá? Pessoal, continuando aqui, ó, deixar de conceder férias nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido seu direito, tá? Deixar de pagar em dobro a remuneração quando as férias forem concedidas após o prazo de 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido seu direito. Ou seja, não pode vencer 2 férias. Se vencer a segunda férias e o trabalhador não ter tirado, a empresa tem que pagar essas férias em dobro. É direito do trabalhador. Artigo 137 aqui, ó. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo em que se trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Ou seja, venceu a segunda férias, você vai ter que pegar 3. Tá? O trabalhador vai ter que pagar uma em dobro. Então fiquem ligados em relação à data de férias dos trabalhadores. Tá? Da duração, condições de trabalho e discriminação contra a mulher, pessoal. Por que eu coloquei isso daqui? Porque eu tenho uma amiga minha que sofreu aí um preconceito, discriminação, até assédio via WhatsApp, que é pior ainda. Né? O engenheiro mandou via WhatsApp. Né? Isso daí dá processo, pessoal, tem que ficar esperto. E para quem está anotando as palavras-chave, o próximo filme é 90 Minutos no Paraíso. Meu, um puta filmaço, emocionante. Fica a dica aí, 90 Minutos no Paraíso, a próxima palavra-chave aí. Pessoal, publicar ou fazer publicar, anúncio de emprego, dispensar do trabalho, recusar-se a empregar, promover por referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir, tá? É não conformidade pesada, tá aqui, ó, vedada pelo artigo 373 aí, ó, /A. Proceder a empregador ou preposto a revistas íntimas na empregada ou funcionária, meu, isso daí nenhuma hipótese pode acontecer. Artigo 373 aí, ó, /A, no parágrafo 6º, proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias é proibido, não existe isso daí. Pessoal, essa é a primeira parte da legislação trabalhista, tá? É os tópicos que eu resumi para vocês, espero que vocês tenham gostado, anotem as palavras-chave e esperem eu postar o segundo vídeo para mim poder mandar em PDF para vocês, tá? Fiquem ligados aí que em breve eu já vou colocar a segunda parte desse treinamento. E fiquem ligados em todos os itens da CLT aí, tá? Isso aqui foi só um resuminho para vocês irem seguindo e para quem está estudando ficar atento aí. Falou, pessoal? Um abraço aí a todos vocês. Se inscreve no meu canal e compartilha meus vídeos aí, hein? Curta, comente, desce a lenha, mas faz alguma coisa. Falou? Grande abraço.